Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maxmin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado. Boa noite. Está no ar mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. Fique com a gente e confira agora os destaques de hoje. Boa noite. A Copasa está patrocinando a 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que ocorre até o dia 1º de fevereiro. Além de apoiar o Museu de Santana e o acervo de compositores localizados em Tiradentes e também São João del Rei. Essas ações visam contribuir para o fortalecimento da cultura e do turismo na região. E é um exemplo, de como o setor público e privado podem se unir para valorizar a nossa rica cultura mineira. E olha só, além de apoiar iniciativas culturais como a Mostra de Cinema de Tiradentes, a Copasa também investe no esporte patrocinando grandes talentos, como por exemplo a tenista Vitória Miranda, que recentemente conquistou o título internacional na categoria Júnior, solidificando aí sua posição como número 1 do mundo. A empresa, que já tem um histórico de apoio à cultura mineira, também reforça sua contribuição ao esporte adaptado, proporcionando a atletas como Vitória as condições aí necessárias para alcançar o sucesso. E olha só, falando de investimento, o governo de Minas licita obras para recuperar 2 trechos na MG 188 na região do Alto Paranaíba. São quase 150 quilômetros de rodovia contempladas pelo projeto Caminhos para Avançar, beneficiando mais de 130 mil habitantes. Os 56,8 quilômetros de extensão vão passar por melhorias que incluem, além da recuperação do pavimento, nova sinalização horizontal com faixas e sinalização vertical com placas e drenagem. O investimento de licitação será de mais de 52 milhões por meio do projeto Caminhos para Avançar, o maior conjunto de intervenções rodoviárias das últimas décadas. E o total com o material para a obra está previsto em mais de 70 milhões de reais. Nós estamos fazendo a publicação da licitação do trecho Coromandel a Patrocínio. No dia 5 de fevereiro, a gente publica o trecho Coromandel a Guarda-Mor. Nós já executamos o trecho Guarda-Mor a Paracatu. Nós então estamos falando de uma interligação desde Paracatu até Patrocínio, ligando o nosso principal corredor agrícola do estado de um lado ao outro para escoamento de café, de soja, de milho e dos produtos derivados. Nesses 2 trechos aqui que nós estamos fazendo agora, o trecho Coromandel Patrocínio e Coromandel Guarda-Mor, investimento superior a 150 milhões de reais, quase 150 quilômetros de estrada sendo completamente refeito. Nós estamos falando de uma reforma profunda, não é uma capa de asfalto, é um refazimento da base em vários dos trechos para a gente garantir qualidade. Esse primeiro trecho da licitação de amanhã, Coromandel até Patrocínio, vai demandar um investimento ainda maior, proporcionalmente bem maior, porque ele é menor em termos de espaço, são 55 quilômetros, mas ele vai demandar um investimento de mais de 80 milhões de reais, porque o asfalto vai precisar de muita intervenção. E depois o trecho de Coromandel até Guarda-Mor são mais de 90 quilômetros com um investimento de 70 milhões de reais. Fazem parte do Caminhos para Avançar, esse programa do governo de Minas Gerais, que já recuperou mais de 5 mil quilômetros em estradas, mais de 3 bilhões de reais em investimento. Lembrando que essa estrada, essa reforma desses 2 trechos sozinho, vai custar 150 milhões de reais. Representa metade do orçamento anual que a gente tinha recebido do governo passado. Mas ano passado nós pusemos 3,1 bilhão de reais em obras no DR. Então o DR executou 3,1 bilhão de reais, mais de 10 vezes o que tinha sido realizado no ano de 2019. Mais 2 bilhões e 100 milhões de reais que foram realizados pelas nossas concessionárias, que também são parte importante disso. Então, graças a um trabalho do DR muito bem conduzido, aliás, nosso regional do DR Alto está aqui atrás, pode dar mais informações técnicas, nós temos muito a colher ao longo dos próximos anos. Então, nós temos muita coisa acontecendo no entorno da MG 188 para que ela tenha sido deixada no esquecimento por tanto tempo como acabou ficando. E ainda, Minas vai ampliar a segurança nas rodovias com a instalação de mais controladores e redutores eletrônicos de velocidade.
Locais que já contam com equipamentos tiveram 77% de redução do número de acidentes. Dados coletados também contribuem para melhorias das rodovias. As ações de segurança viária nas rodovias mineiras vão ganhar um reforço extra em 2025, com a instalação de 764 novos controladores e redutores eletrônicos de velocidade, conforme previsto aí em edital publicado no final de dezembro de 2024. Nós estamos em processo licitatório para expandir o número de equipamentos nas rodovias de Minas. Atualmente o DR tem 567 equipamentos em operação. A previsão é chegarmos a 1.300 equipamentos e esses equipamentos eles são implantados em toda a malha rodoviária de Minas com o objetivo de reduzir a velocidade dos veículos e, consequentemente, reduzir o número de acidentes e reduzir a gravidade dos acidentes onde eles ocorram. Desde que o DR começou a acompanhar essa série histórica dos radares, 99,9% dos usuários que passam pelas rodovias passam dentro do limite de velocidade. Apenas 0,1% dos veículos excedem o limite de velocidade, o que mostra o motivo de conseguirmos reduzir os acidentes e que a população também entende a importância desses equipamentos. Então, não tem indústria de multa e, de fato, só é autuado aqueles veículos que passam com excesso de velocidade. Uma informação importante, né? Todos os radares de Minas, eles têm a sinalização mínima prevista na legislação e ainda tem uma sinalização complementar, né? Já que o objetivo é que todos os usuários trafeguem dentro do limite seguro para a rodovia. O ser humano é muito interessante porque ele está sempre avaliando qual o benefício que ele tem a partir de um comportamento e o que ele vai perder com aquele comportamento. Então, usando como exemplo a questão do redutor de velocidade, ele vai avaliar e saber se ali tem alguma fiscalização, tem algum agente de trânsito, porque se tiver e ele correr algum risco de ser multado, por exemplo, ele se mantém dentro do comportamento esperado, que é exatamente o comportamento de adequar as normas e as regras daquela estrada. Agora, se ele avalia que o ganho dele de infringir a regra é maior, ele tende a ter um comportamento inadequado na via, que é exatamente o excesso de velocidade. E onde a educação entra nesse processo? O que nós vamos passar para essas pessoas, esses motoristas, é o que ele vai perder quando ele estiver excedendo a velocidade permitida naquele trecho. Então, o que é isso? Bom, se ele está com excesso de velocidade, a percepção dele do que está à sua volta, ela reduz. A reação dele, ela teria que ter um maior tempo para que o veículo possa responder e isso pode causar um acidente grave. Se ela vier a atropelar uma pessoa, as chances de atropelamento e de morte dessa pessoa, elas são muito maiores. A 60 km por hora, praticamente a morte é certa daquela pessoa. Então, quando o DR coloca sabiamente o redutor de velocidade ali, é para atender a segurança do motorista e para atender a segurança dos usuários da via, porque nós temos que entender que tem áreas que nós temos circulação de pessoas, circulação de crianças, temos escolas, temos igrejas, temos uma área comercial no entorno da rodovia e nós também temos que preservar essas pessoas. A velocidade alta nas estradas tem 3 fatores que incidem diretamente sobre a ocorrência de mortes nos acidentes rodoviários. Primeiro, quanto mais alta a velocidade, mais difícil é controlar o carro. Mais difícil é parar o carro, mais difícil é fazer as curvas, mais difícil é se desviar de qualquer coisa que aconteça. Segundo, mais alta a velocidade, maior a distância que o carro percorre até que o motorista, ao perceber que ele tem que fazer uma manobra qualquer, seja frear, seja se desviar, ele percorre uma distância maior quanto maior for a velocidade. Então, se ele tem que tomar uma ação a 100 metros, às vezes não dá para ele tomar essa ação a 100 metros porque ele chega muito rápido, não dá tempo dele reagir a tempo por causa da velocidade que ele está. E terceiro, quanto mais alta a velocidade,
maior é o estrago que acontece no corpo das pessoas envolvidas. E as pessoas não se dão velocidade de 100 km por hora, na hora do acidente ela cai para 0 km por hora. Então essa deformação que acontece no corpo, que a gente chama de politraumatismo, é o que mata fisicamente as pessoas. Então por isso é fundamental que sejam implantados novos radares com a política de velocidade bem colocada, bem clara e principalmente bem comunicada aos usuários das rodovias. E olha só, ainda falando sobre investimentos, empresários mineiros e prefeituras acessam mais de 3,5 bilhões em crédito do BDMG em 2024, o maior volume da história. Esse balanço revela o crescimento em todos os segmentos de negócios. Para os municípios, a alta foi de 48%. Entre os micro e pequenos negócios foram 505 milhões em crédito, volume 10% superior ao ano anterior. Já os financiamentos para médias e grandes empresas somou mais de 2 bilhões, evolução de 18% em relação a 2023. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, alcançou o patamar histórico de 3,5 bilhões de reais em financiamentos em 2024, resultado 20% superior ao ano anterior. O crescimento ocorreu em todos os segmentos de negócios do banco e viabilizaram projetos de pequenas, médias e grandes empresas, além de prefeituras em todas as regiões do estado. Mais do que celebrar o aumento na oferta de crédito, comemoramos os impactos que geramos na sociedade a partir do nosso trabalho. Afinal, estamos falando de melhorias na qualidade de vida da população em todas as regiões do estado, mesmo aquelas que nunca contrataram um único financiamento conosco. Ao impulsionar o crescimento das empresas e apoiar projetos de prefeituras, o banco estimula a geração de emprego, transforma realidades e promove o desenvolvimento. Com os financiamentos foram incentivados 87 mil postos de trabalho em Minas, além de mais de 6 bilhões de reais gerados em faturamento da economia. Conseguimos ainda ampliar 22% os desembolsos a projetos de investimento. Aqueles, por serem de longo prazo, geram maior impacto para a sociedade. Crescemos também os financiamentos relacionados ao desenvolvimento sustentável, que atingiram 55% do total de financiamentos ocorridos em 2024. Nosso principal produto é o estandarte, que dá o nome da empresa. Ele surgiu a partir de um desenvolvimento que durou 4 anos, sendo iniciado em 1996 e concluído em 2000. O estandarte foi desenvolvido pela terapeuta ocupacional Ivana Lopes Vieira, que a partir dele, da finalização do desenvolvimento dele, também criou outros produtos que fazem parte também do nosso portfólio hoje. A princípio, a Ivana criou o estandarte para ser utilizado apenas com os próprios pacientes, mas com o passar do tempo, outras pessoas viram quanto ele estava sendo benéfico para eles e ali se enxergou um potencial comercial do equipamento. No início, as colegas de trabalho da Ivana, que eram fonoaudiólogas, fisioterapeutas, ficaram interessadas em também utilizar o produto com os pacientes delas. E a partir daí, no boca a boca mesmo, o equipamento começou a ficar famoso, algumas faculdades começaram a se interessar por ele, compraram e hoje o estandarte está presente na maioria das APAES do Brasil, na maioria das universidades federais, universidades estaduais, fundações, instituições que têm um foco em reabilitação neurológica. Eu acho que a empresa tem um propósito por trás, que é trazer uma melhor qualidade de vida para quem é mais vulnerável, quem realmente precisa de um tratamento, de um cuidado diferenciado. Reforço aqui o meu agradecimento à equipe técnica e competente do BDMG, que atuou com afinco e dedicação para atingir esses resultados históricos. Sem as pessoas, nada somos. E é para as pessoas que trabalhamos todos os dias. E vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos de volta e agora você confere que um acidente na BR-251 interdita a pista, mas não deixou feridos graves. Uma carreta, cegonha e carros de passeio colidiram no quilômetro 471 da BR-251, próximo ali a Francisco Sá. Isso aconteceu na tarde de segunda-feira, dia 27. Chovia muito no momento do acidente e, segundo o motorista, uma mãe e seu filho tiveram escoriações leves e foram levados ao hospital por terceiros e estão estáveis. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal atuaram no local para liberar a pista que ficou interditada nos dois sentidos e depois já foi normalizado. E em Bocaiúva, uma colisão entre um caminhão e uma motocicleta deixou uma vítima fatal na MGC 135. Um motociclista de 48 anos morreu na segunda-feira, dia 27, após uma colisão frontal com um caminhão no quilômetro 412 da MGC 135. Isso próximo a uma empresa ali em Bocaiúva. O acidente ocorreu por volta das 14h15 e o motorista do caminhão de 35 anos relatou que seguia sentido Montes Claros, BH, quando a motocicleta atravessou a pista causando o impacto. Ele não sofreu ferimentos. O Corpo de Bombeiros e o SAMU atenderam a ocorrência, mas o motociclista já estava sem vida ali no local. A Polícia Militar registrou os fatos e tomou aí as devidas providências para esse acidente. E agora o repórter Giovanni Barbosa traz atualizações sobre o caso do menino de 6 anos que estava desaparecido após cair no Rio Verde, aqui em Montes Claros. Giovanni, é com você. O assalto à mão armada foi registrado na tarde desta segunda-feira na Avenida Governador Magalhães Pinto, aqui em Montes Claros. De acordo com as primeiras informações da PM, a vítima de 36 anos relatou que saiu de um supermercado no bairro Independência com um malote contendo R$52 mil em dinheiro, com destino à Vila Exposição, onde ele depositaria esse dinheiro em uma agência bancária. Ainda de acordo com a PM, a vítima relatou que quando parou em um semáforo, 2 homens em uma motocicleta se aproximou do veículo e anunciaram um assalto. Um disparo foi feito em direção ao para-brisa do veículo, mas felizmente a vítima não se feriu. Os 2 autores fugiram, levando o malote com o dinheiro. Através da ligação 190, em que uma testemunha ligou para o 190, informando que teria uma vítima de roubo consumado, roubo à mão armada. No local, a viatura deparou com a vítima e, segundo a vítima, ela deslocava com um valor em dinheiro, aproximadamente R$52 mil, para depósito bancário. No momento em que foi interceptada por 2 indivíduos em uma motocicleta, cor escura, que o garupa teria desembarcado e efetuado um disparo contra o para-brisa do veículo. E nesse momento a vítima desembarcou do veículo, evadiu do local, tendo o garupa subtraído o malote contendo a quantia em dinheiro. Agora, toda essa ação ela foi flagrada por um circuito de segurança que vai ajudar, né, nas investigações e também na identificação desses suspeitos. Sim, a gente buscou várias imagens do comércio na avenida, localizado na avenida. E a nossa equipe de inteligência aí, com as imagens, né, em poder das imagens, já está averiguando possíveis suspeitos. Né, várias equipes em diligência, equipe tático móvel, equipe GE, o serviço de inteligência em diligência. O RED se encontra em aberto, certo, na tentativa de localizar e efetuar a prisão dos autores. Agora, há uma suspeita que esses indivíduos já estavam monitorando esse homem, né? Ele tinha uma rotina ali do supermercado, sempre ia ao banco para realizar depósitos, né, provenientes aí, da movimentação do supermercado. Há essa suspeita? Sim, a gente trabalha com algumas informações já. Devido ao fato, né, no momento que ocorreu o roubo, o trânsito se encontrava intenso, né, na avenida, e que os indivíduos locaram para abordar diretamente o veículo da vítima. Tudo levando a crer aí que ele tinha conhecimento aí, né, do deslocamento dele com essa quantia de dinheiro. Então, nesse momento, buscas continuam sendo feitas na região? Sim, nossas equipes estão no rastreamento ininterrupto, na tentativa de localizar os autores aí. A gente já tem algumas informações de alguns suspeitos, certo? E a gente está no encalço aí. A polícia continua fazendo buscas pelos autores, mas até o momento ninguém foi preso. Obrigada, Giovanni, pelas informações. E agora,
4 homens foram presos e uma arma apreendida após um homicídio em Pirapora. E Giovanni tem aí as informações. 4 homens com idades entre 16 e 38 anos foram detidos e uma arma apreendida no último domingo em Pirapora, no norte de Minas. De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu após um homicídio consumado no último sábado no bairro Santa Mariana, em Pirapora. Ainda de acordo com informações da PM, o pai da vítima, de 29 anos, fez o acionamento da PM após saber que o filho tinha sido baleado. O corpo dele foi encontrado na varanda de casa. Durante os levantamentos, os policiais souberam que o homem estava com uma mulher na residência, onde passariam a noite, quando alguém chamou ele na porta. Ele saiu e foi ferido em seguida. O SAMU foi acionado e confirmou o óbito no local, atestando uma perfuração causada por um tiro entre a boca e o nariz. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi liberado. Conforme a PM, por meio de vídeos de câmeras de segurança da região, os policiais identificaram os 4 suspeitos. O adolescente foi apreendido e falou aos policiais que estavam com os demais suspeitos, que apareciam nas imagens do circuito de segurança. Quando os policiais encontraram um homem de 48 anos que informou que a morte da vítima estava ordenada e que ele estava em uma casa. Eles seguiram para o local com 2 armas, enquanto os 2 entraram para atirar. O resto do grupo ficou do lado de fora. Em seguida, os policiais encontraram com os envolvidos de 22 e 25 anos, que confirmaram a versão do menor. Na casa do homem, que teria falado no endereço da vítima, uma arma foi encontrada. Ele fugiu ao notar a chegada da PM, mas acabou sendo preso quando retornava para casa. Os detidos, junto com as armas apreendidas, foram encaminhados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Pirapora, que a partir de agora irá investigar esse caso. Obrigada, Giovanni, pelas informações. E agora vamos mudar de assunto. Imagina a cena. Você está viajando pela estrada e de repente a sua moto quebra ali, no meio da estrada. Foi exatamente assim que aconteceu com o jovem. Ele teve a sua moto quebrada no meio ali da avenida e ele simplesmente desanimado, sem saber o que fazer, resolveu desabafar nas redes sociais. Ele gravou um vídeo descrevendo sua frustração enquanto tenta entender o que aconteceu e o que fazer. Nasce pobre e quando começa a conquistar as coisas na vida é uma moto velha que conquista. É a realidade dos jovens hoje em dia. Porque o cara trabalha, o cara estuda, termina os estudos, pronto. Qual a oportunidade que a pessoa tem? É pagar uma faculdade como? Que não tem condição? Tem que trabalhar. Eu nem terminei os estudos, fui trabalhar. Trabalhar pra quê? Pra um dia ter uma moto pra andar. Aí eu tenho uma moto pra andar. Tenho não. A moto vai ficar parada assim, ó, quebrada. É a moto que eu tenho. Meu Deus do céu. O cara aqui, ó. Na estrada de Cabedelo. Todo sujo. Todo ceboso. Sentado aqui no sol quente. Só não tô no sol quente por causa do poste. Mas tá ali, ó, parada. Mas o que parecia ser um grande problema virou uma história de superação. O desabafo do jovem nas redes sociais viralizou e a situação teve um desfecho inesperado. Uma empresa, ao ver o vídeo do rapaz, se comoveu com a situação e decidiu ajudar. Vamos levar para a oficina e vamos ver como ele vai ficar no final dessa história. A moto já está na oficina, agora é só a gente fazer as primeiras verificações e dar início ao nosso trabalho de restauração da moto de Marlon. E com o apoio dessa empresa, o jovem teve sua moto consertada e o problema resolvido, mostrando como um simples gesto de solidariedade pode transformar uma situação difícil em uma história de apoio e superação. Então é isso, gente. Esses foram os destaques de hoje. Para você conferir mais informações, mais notícias, pode acessar esse portal que está aqui do lado, gazetanorsemineira.com.br. Eu agradeço pela sua companhia e eu fico por aqui. Te espero amanhã, neste mesmo horário, às 18 horas. Até lá!
Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maxmin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado.